Agora, iniciando novamente os nossos trabalhos doutrinários da noite de hoje. Desejamos a todos que todos sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje. Também queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa, vendo em casa, assistindo em casa. Que Jesus possa abençoar a todos que estão em casa, os que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. Na noite de hoje, nós teremos mensagens de Natal. E estas mensagens serão desenvolvidas por Gilberto Barbosa, Luiz Antônio de Moraes e Danilo de Freitas. Nós queremos também avisar que no próximo domingo, a reunião doutrinária será realizada, a palestra, pelo Jorge Cecílio Dait. Agora vamos iniciar com uma prece. Peço a todos que elevemos juntos os nossos pensamentos até Jesus, procurando e pedindo a Ele a inspiração necessária para que tudo corra de acordo com a vontade de Deus. Senhor Jesus, amado amigo,
Nós aqui, juntos, reunidos, te pedimos a tua assistência maravilhosa sobre todos nós, que de suas mãos generosas e sublimes desçam sobre esta casa, sobre todos os que se encontram, a luz, a paz e também o discernimento, Senhor, para que possamos ouvir as mensagens e ter o discernimento de colocá-las em prática em nossas vidas diárias. Obrigada, Jesus, por tudo. Abençoe a todos os nossos lares. Abençoe os lares de todos que estão ligados aqui neste momento. Que a sua paz, que a sua bênção possam nos envolver hoje e todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Para dar início, nós chamamos Gilberto Barbosa para começar a primeira parte. Que Deus nos abençoe. Gostaria de iniciar agradecendo, né, a paciência de todos, né, que estão nos acompanhando nas redes sociais e que estão aqui também, porque nós estamos com um processo novo e tem sido um grande desafio para nós. Eu acredito que até no final de 2021 nós vamos normalizar, se Deus quiser. Nós vamos trabalhar muito, né, nisso daí, tá? Mas eu peguei aqui um tema para nós. O tema é a mensagem de Natal. Né? E o que acontece? Três oradores, três expositores numa noite. Parece bem estranho, né? Três pessoas trazendo a mensagem. Mas eu comecei a refletir, me perguntaram, Gilberto, mas três pessoas para falar, tá, tudo bem. Não é só três pessoas, né? Para falar desse tema, a mensagem de Natal, três pessoas no Amor e Caridade estão tentando expor alguma coisa, né, sobre o tema. E se vocês forem olhar, centenas, talvez milhares de pessoas estão neste momento falando desse tema que é Natal. E quando fala de Natal, nós temos que falar do aniversariante, que é Jesus. E aí que está o grande problema, né? Daí eu ter colocado essa mensagem da Revista Espírita, que vai falar, é maravilhosa essa mensagem, Allan Kardec, o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir um texto de um artigo, de uma revista, né, que é um comentário de um livro, né? Então, o título que está na mensagem é Espiritualismo e o Ideal. E quem publica esse livro, ele é contemporâneo de Kardec. Eu peguei aqui só uma anotação para a gente ver. Esse senhor, ele é um linguista. Linguista não é poliglota. Linguista é um cientista da fala, da palavra, da língua, né? E ele é interessante porque o Kardec pega essas mensagens, esse tema do livro dele e coloca lá, porque ele entende, né? Ele entende ali conteúdo espiritualista, né? E o espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo, né? Porque a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista. Então Allan Kardec aproveita, né, esse conteúdo da obra dele. E para me explicar para vocês a minha ideia, esse é o livro dele, ó, né? E lá nesse tema, lá nesse texto, Kardec coloca lá, ó, com efeito, o sublime da arte da poesia é falar a alma.
elevar o pensamento acima da matéria que nos oprime e da qual incessantemente aspiramos sair, mas para fazer vibrar as cordas da alma é preciso ter uma alma que vibre em uníssono. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem milhares de pessoas falando de Jesus, falando de Natal, mas nós ainda estamos muito longe, muito distante, né, de falar desse ser espiritual que esteve conosco na Terra há 2000 anos. Né? E por essa razão, como aquele que não crê senão na matéria poderia inspirar-se e se tornar intérprete de pensamentos e sentimentos que estão fora da matéria? Olha aqui que interessante, porque ele fala, se eu não trabalho, se eu não trabalho a minha espiritualização, como é que eu vou entrar em sintonia com a espiritualidade, né, para mim poder desenvolver uma boa atividade, para mim poder atingir? Porque qual que é a proposta? A proposta seria atingir o coração de vocês. Né? O Consolador, eu não sou consolador, ninguém é consolador. Quem é o Consolador é a doutrina espírita que Jesus mandou para nós. Né? Então eu preciso, nesse momento, trabalhar esse meu processo de espiritualização para me tentar captar no mundo espiritual a intuição para me poder ajudar a fazer a caridade. Dá para entender? Então é essa ideia que ele traz para nós. Aqui ele fala da arte, no caso da arte, né? A espiritualização na arte, porque aqui ele fala, ó, não é pois admirar se a arte religiosa esteja hoje em plena decadência, não é o talento que falta, é o sentimento. Então ele coloca o sentimento como fundamental, né, para você expressar uma arte na pintura, na escultura, na música. Né? Eu coloco aqui Michelangelo, por exemplo. Pega a estátua de Davi, pega, por exemplo, a Pietà. Como que ele conseguiu? Pega para você ver o teto da Capela Sistina. Será que existe um artista que vai conseguir pintar o teto da Capela Sistina hoje? Com raiva, porque ele pintou com raiva, porque ele gosta. Ele gostava era de escultura, né? Então, mas o que acontece? Foi a crença, a fé. Essa mensagem vai falar da fé. Mesmo que seja uma fé cega na época, Michelangelo, ele buscava na religiosidade, na religião, essa fé. E a fé fazia com que ele viajasse ao mundo espiritual, ao plano espiritual, e trazesse aquelas imagens. Nós sabemos disso, que ontem eu estava vendo a palestra da Denise Lino, por exemplo, ela viu um quadro, ela citou um quadro, né? E esse quadro ele é citado no livro, né, Memórias do Suicida, como a origem dele no mundo espiritual. Né? Então, conosco aqui também é a mesma coisa. Eu estou aqui falando para vocês, mas existe uma distância muito grande de atingir o coração de vocês e tentar a mensagem que todos nós necessitamos. Não é verdade? É essa ideia que eu gostaria de passar, porque aqui diz que o meu ideal não sai de terra a terra, e é frio, porque não fala nem ao coração nem ao espírito, mas somente aos sentidos materiais. Então, é preciso que nós saiamos, né, desse conceito de matéria. Não viver na matéria, mas não ser dela. Viver no mundo, mas não ser do mundo. Jesus falou isso. É uma mensagem maravilhosa. Allan Kardec, ele chama de notabilidade. A notabilidade é uma mensagem notável. Por isso que ele colocou na Revista Espírita. Então, para nós é um grande desafio falar. Né? Nós não temos condições de falar de Jesus. Né? E a mensagem que a gente vai falar aqui é mais ou menos, né? Aqui eu coloquei isso aqui porque se a gente for analisar, dá para a gente compreender o porquê que eu não tenho essa capacidade de falar, né, sobre Jesus. Porque aqui você vai ver em processo de comunicação as funções da linguagem. São 6 funções da linguagem, né? E uma delas é a função metalinguística. Olha que interessante isso aqui. É centralizada no código e ocorre quando o emissor explica o código usando o próprio código. Como que eu vou falar de Jesus se ele é o código? Ele é o próprio código. Isso aqui eu achei muito interessante, porque se eu tivesse que falar aqui, dar uma palestra, uma biografia, por exemplo, da vida da Malba, isso que funciona também em plano menor. Eu não teria condição, porque só a Malba tem a experiência dela, ela consegue, ela sabe da vida dela. Não é verdade? E imagina falar de Jesus, que é um ser que está 5 bilhões de anos, e 5 bilhões de anos na frente de nós. Não é verdade? Mas nós não vamos falar de Jesus. Então, explicar a natureza de Jesus, sem chance. Né?
Mas as perspectivas de Jesus, aqui Emmanuel traz uma perspectiva de Jesus. Ele vai falar o seguinte, o médium Francisco Cândido Xavier, na obra Emmanuel, ele diz o seguinte, ele resume dessa maneira, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Olha aí, aqui já deixa a gente um pouco até desarmado, porque amor, né, no nosso patamar, ainda está muito distante daquele sentimento muito sublime, muito nobre que Jesus, né, trouxe para nós. Mas reverenciamos ele nesses momentos, principalmente em dezembro, né, comemoramos o nascimento dele, né? E reverenciar é uma ação que demonstra respeito e humildade em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado e importante. Jesus é importante para nós. E ele foi reverenciado antes de nascer. E quando ele nasceu, foi reverenciado com ouro, né? Com presentes. Ele foi reverenciado. Geralmente referencia-se com gestos corporais, curvando-se o corpo, ajoelhando-se, né? Esse é o tipo de referência que a gente vê, não é verdade? Mas nós vamos ver aqui uma outra forma, né, de reverenciar o Cristo, né? Nós pegamos aqui o livro Religião dos Espíritos, capítulo 70, na hora da crise. Né? E é interessante porque aqui vai falar o seguinte, eu vou ler só os primeiros parágrafos. Aqui diz que na hora da crise emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito, é o passado que tem em ficar e o presente que anseia o futuro. Então é uma luta. Nós estamos vivendo um momento de travamos uma luta com o mundo e Jesus que está dentro de nós. Não é verdade? Então é um conflito que nós precisamos resolver neste momento. Então não é por acaso que nós estamos confinados. Né? Nós somos convidados a fazer esse mergulho nesse imo de ti mesmo para poder aferir aqueles valores. Fazer as nossas escolhas, o mundo ou Jesus. Porque a proposta de Jesus, nós vamos voltar aqui, eu coloquei aqui agora para a gente ver nos slides, diz o mundo, acomoda-te como puderes. Jesus pede, levanta-te e anda. Diz o mundo, faz o que desejas. Diz o mundo, pede o Cristo, não peques mais. Diz o mundo, destrói os opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodam. Pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza a vida. Pede Cristo, avança enquanto tem luz. E diz o mundo, censura como quiseres. E diz o mundo, não condenes. E diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. E diz Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. E diz o mundo, aborrece os que te aborrecem. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Acumula, diz o mundo, acumula o ouro e poder para que te faças temido. E diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão a tua alma e o que amontoaste, para quem será? E ele vai
fechando a mensagem, dizendo: não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras o caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á o rumo certo. Então, olha que maravilha de mensagem. Eu não preciso compreender a natureza de Jesus, mas ele pede para que nós façamos isso que foi falado aqui. Né? Ele trouxe, quando ele encarnou, quando ele veio, ele trouxe para nós uma mudança de paradigma. Vocês viram ali o contraste do mundo e o contraste do que ele pensa. Então há uma necessidade, especialmente nesses momentos, de nós refletirmos: a quem eu vou seguir, o mundo ou Jesus? Então eu acho que é isso, né, que é reverenciar Jesus nesses momentos. Não é verdade? Hoje nós não reverenciamos mais curvando, gesticulando. Nós reverenciamos o Cristo, é o presente que nós podemos oferecer a esse aniversariante. Embora ele não necessite, né? Mas esse é o maior presente, é ouvir o que ele disse, compreender. Na mensagem anterior, né, do Novo Testamento, nós dissemos lá o seguinte: ele falava o seguinte: leia e compreenda o que está escrito, para a gente poder colocar em prática nas nossas vidas. Então o momento é de esforço, né? O momento é de reflexão, é de entrar dentro de nós e fazer nossas escolhas, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E para encerrar, né, eu peço: venha a Jesus, porque eu gostaria de compartilhar, né, essa mensagem com esses milhões de seres que desencarnou coletivamente. Gostaria de compartilhar também, principalmente com aqueles que ficaram, porque vai ser um Natal muito duro. A perda de ente querido ainda é muito mal compreendida. Nós, graças a Deus, entendemos melhor esse tema, o que é perder um ente querido. Mas será um Natal muito sofrido para muita gente. Então eu peço a Jesus nesse momento compartilhar essa mensagem, porque sendo o Espiritismo Consolador prometido por Jesus, quem lê, compreende, ele consola de fato. Então eu peguei aqui uma mensagem, lá que está na Gênesis capítulo 18, são chegados os tempos, a geração nova. E lá vai dizer o seguinte: opera presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. São folhas que caem no outono, e as quais sucedem outras cheias de vida, porquanto a humanidade tem as suas estações, como os indivíduos têm as suas idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes do vento. Porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas que purifica. É muito consolador essa mensagem, né? E é isso que eu desejo, que nós possamos ler, compreender, né? Embora nós tenhamos aí esses momentos, esse Natal bastante triste, mas que nós possamos aí superar, né? Gratidão, gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade, gratidão a todos que trazem para nós essas mensagens, esse consolo, esse conforto, né? Muita paz a todos, e era isso que eu tenho para falar com vocês. Bom, nós vamos então, neste momento agora, passar a palavra ao Luiz Antônio, né? Que estará fazendo para nós a leitura, né, de uma mensagem maravilhosa sobre o Natal.
Boa noite a todos. Nós vamos falar uma mensagem aqui que tem como título Natal de Jesus. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada, entretanto, não podemos esquecer o trabalho renovador a que o Natal nos convida cada ano. Não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal, e o ensejo de novas relações, acordando raciocínios regelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, estabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais. Em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos, e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação e no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemos-nos aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece no Ano Novo a nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Autor Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier, livro Fonte de Paz. Tem outra mensagem aqui que eu gostaria de passar ela para vocês. É uma reflexão sobre o ano de 2020. É um relato do que esse ano foi um ano diferente, né? Foi um ano assim totalmente atípico, né? Nós não estávamos acostumados a última pandemia por que passou a humanidade já tem mais de 100 anos, né? Foi 1918, né? Foi a febre espanhola. Então essa mensagem ela começa assim: há um ano atrás, quando estávamos planejando as festas de final de ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019.
Reclamamos mais do que agradecemos, não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos, quantos planejamentos e expectativas para o ano de número par, 2020. E 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem afago dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro sem entender por que tão rápido, sorrisos embaixo de máscaras, rostos cansados com marcas de máscaras, mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool gel, médicos e profissionais de saúde exaustos, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, crianças, negros, brancos, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo indo para o mesmo lugar. Um lugar sem volta. Um vírus e milhões de sonhos cancelados. Um vírus e milhões de famílias destruídas. Um vírus e milhões de famílias, aliás, um vírus e milhões de expectativas trancadas em casas. E você, que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Você entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Você entendeu que a sua família vale muito? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu a importância de viver o hoje? Você entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano e a maçã tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você sabia que muitas famílias não vão comemorar o Natal esse ano? Você sabia que você é privilegiado em ter a sua família reunida nesse Natal? Você entende o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter o aconchego da família. Gratidão é poder respirar e sorrir sem máscara. Gratidão é poder compartilhar um abraço com pessoas. Gratidão é viver o hoje eternamente, aliás, intensamente. Gratidão é viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2000 e planejar menos em 2021? Vamos somente orar por dias melhores? Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama? Vamos reclamar menos? Vamos deixar Deus conduzir a maneira dele? Vamos refletir o que realmente importa? Cada minuto vale muito, lembre-se disso. Eu achei essa mensagem muito importante, além do que ela é um puxão de orelhas para todos nós, né? Que nós só, na maioria das vezes, nós só temos um lado tão pessimista que nós reclamamos demais. Eu lembro perfeitamente que em 2019, final de 2019, a gente reclamava que foi um ano ruim. E tínhamos esperança que 2020 seria um ano melhor. Pois aí, agora nós estamos no final de 2020 e estamos com a mesma esperança que 2021 seja melhor. Principalmente porque aí vem a vacina, né? Agora eu vou passar aqui para o Danilo para ele fazer aqui
a finalização dessa pequena exposição nossa. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós tentaremos passar aqui uma crônica do Natal, né? Enviada pelo Espírito do Irmão X, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. E ela vai nos dar uma visão, podemos imaginar um pouco, de como o povo hebreu imaginava a chegada do Messias, né? Tão prometido pelos profetas, né? Então, vamos iniciar aqui a leitura. Desde a ascensão de Herodes, o Grande, que se fizera rei com apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão no Salvador, que viria, enfim, mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Por isso, judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia e na Síria, na Etiópia e no Egito, dos confins do Mar Morto às terras de Abilene. Tumultuavam notícias da suspirada reforma. E mãos hábeis preparavam com devotamento e carinho a chegada do Redentor. Castiçais de ouro e prata eram burilados em Cesareia. Tapetes primorosos eram tecidos em Damasco. Vasos finos eram importados de Roma. Perfumes raros eram trazidos de remotos rincões da Pérsia. Negociantes habituados à cobiça cediam verdadeiras fortunas ao Templo de Jerusalém, após ouvirem as predições dos sacerdotes e filhos tostados do deserto, vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea que desejavam formar as homenagens ao celeste renovador. Tudo era febre de expectação e ansiedade. Palácios eram construídos, pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados, touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para a alegria esperada. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha brilha no firmamento. O enviado, porém,
elege pequena manjedoura para seu berço de luz. Milícias angelicais rejubilam-se em pleno céu. Mas nem príncipes, nem doutores, nem sábios, nem poderosos da terra lhe assistem à consagração comovente e sublime. São pastores humildes que se aproximam, estendendo-lhe os braços. Camponeses amigos trazem-lhe peles surradas. Mulheres pobres entregam-lhe gotas de leite alvo. E porque as vozes do céu se fazem ouvir, cristalinas e jubilosas, cantam eles também. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali, na estrebaria singela, então, ele e o povo com ele inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa, lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura. Reparte com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pão e tua veste. Recorda que ele, em seu divino esplendor, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que do mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo, somente um dia. Pouco a pouco, aprenderás que o Espírito de Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida. Então, serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz do céu a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu, Jesus nasceu. E o Mestre do amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Então essa mensagem, ela nos convida a refletir sobre a importância do Natal em nossas vidas. Que até o Cristo, em sua grandeza, ele veio entre os mais humildes. E nós ainda continuamos apegados aos prazeres materiais, achando que o Natal representa só receber presentes, né? Festas, comidas, bebidas. Mas e a mensagem do Cristo? Onde está em nossos corações? Era isso que a gente queria trazer para os senhores e senhoras, né? Essa reflexão, que através do Evangelho possamos vivenciar os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia e podermos levar esse consolo, essa palavra amiga a todos aqueles que necessitarem de um abraço fraterno, de um apoio, né? Que sejamos esses divulgadores do Cristo, que levemos sempre essa mensagem de esperança. Sejamos perseverantes no bem. Boa noite a todos. Agora vamos fazer o encerramento, chamando os irmãos do passe, né? Posicionarem, fazermos a prece final.
vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a sua misericórdia que nos envolva nesse instante com muita paz e amor. Que possamos equilibrar os nossos pensamentos e saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Que a mensagem de Jesus floresça a cada dia em nossos corações. Que possamos cada vez mais nos unirmos no trabalho do bem. Nós te agradecemos por tudo de bom que nos deste e que seja feita a vontade de Deus. Que assim seja.